Primeira leitura, 1 João 4,7-10. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos. 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. 8. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. 9. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. 10. Nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas venha paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Evangelho, MC 6,34-44. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 34. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. 35. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. 36. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. 37. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? 38. Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. 39. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. 40. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. 41. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. 42. Todos comeram, ficaram satisfeitos. 43. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. 44. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o bom pastor que cuida do seu coração. Jesus vê uma numerosa multidão, e isso quer dizer que aqueles que já ouviram a palavra da vida são ainda poucos, porque, se Jesus vê essa numerosa multidão como ovelhas sem pastor, quer dizer que muitos corações ainda precisam ser tocados pela graça de Deus. Existem muitas ovelhas do outro lado do aprisco que precisam ser tocadas pela graça de Deus e precisam escutar a voz do pastor. Talvez você esteja nessa multidão. Talvez, hoje, você esteja sedento, cansado, perdido e necessitado de encontrar o Cristo. Talvez você esteja perdido no meio dessa multidão, mas tenho que lhe dizer que você é essa multidão que Jesus ama e que ele vê. E a compaixão é o sentimento que move o coração de Cristo. Na língua grega, compaixão são as vísceras maternas. Esse sentimento de compaixão é muito forte, essa imagem, porque a imagem precisa fazer-nos entender que Cristo sente a sua dor, mas por dentro, não é só um olhar externo que Jesus tem para a sua dor, para a sua limitação, para a sua fragilidade, mas a ação de Jesus parte de uma dor que ele compartilha, que ele sente junto com você. Cristo sente a sua dor, o seu desespero, e ele se move por compaixão. Você também precisa do sumo pastor, do bom pastor, você também tem a necessidade de que Jesus guie o seu coração. O texto diz que essa multidão era como ovelha sem pastor. O que é a ovelha sem o pastor? Nada. Pobre ovelha sem o pastor. Sabemos que as ovelhas têm pouco instinto, por isso elas precisam de referencial, elas precisam de alguém que as guie, elas precisam seguir alguém. Você também precisa do sumo pastor, do bom pastor, você também tem necessidade de que Jesus guie o seu coração para o coração do Pai. Não somos autossuficientes. Sem Jesus,
o bom pastor, nós também nos perdemos. Primeiro, nós precisamos dele para experimentar a força do seu amor, precisamos provar dessa compaixão de Jesus, provar da sua misericórdia, provar do seu perdão, provar da sua reconciliação para nos sentirmos profundamente amados, porque, depois, os nossos ouvidos seguirão a voz desse pastor, depois nos deixaremos conduzir por esse pastor e vamos entender que não podemos dar nenhum passo sem Jesus. Não podemos fazer nenhuma escolha sem Jesus, o bom pastor, porque sem ele não somos nada. Hoje, nesta liturgia que a igreja nos propõe, que a palavra do Senhor, de fato, toque o nosso coração, a palavra do Senhor transforme o nosso coração e nos faça sair da multidão para entrar no rebanho do Senhor, para fazer parte das suas ovelhas, ovelhas que ele cuida, ovelhas que ele protege, que ele guarda, ovelhas para as quais ele está disposto a dar a vida todos os dias. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Ângela de Fuligno. A Ângela nasceu em Fuligno, na Itália, no ano de 1248, numa família muito abastada. Mas, infelizmente, não vivia a maior riqueza, que é o amor a Deus. Dentro deste ambiente indiferente a Deus e à Igreja, a menina foi crescendo. Perdeu seu pai muito cedo, recebendo da mãe uma educação superficial, que a levou a viver seus primeiros anos distante da fé. Casou-se com um habitante famoso de sua cidade, com quem teve vários filhos, mas, infelizmente, tantos filhos e depois o esposo faleceram. Deixando-se levar por uma vida distante de Deus, entregava-se às festas, às vaidades, cada vez mais longe de Deus e dela mesma, até que sentiu o toque da misericórdia do Senhor. Recorreu à Virgem Maria, buscando o sacramento da reconciliação quando ela tocou em seu vazio existencial. Ângela tinha 40 anos quando se abriu ao processo de conversão e decidiu vender todos os seus bens e distribuir o dinheiro aos pobres. Foi numa peregrinação para Assis, nas pegadas do pobrezinho, que ela fez uma profunda experiência com o amor de Deus e, em 1291, ingressou para a Ordem Terceira de São Francisco, onde viveu uma vida reclusa e saía nas peregrinações em Assis. Sua direção espiritual foi confiada a Frei Arnaldo, que, depois, se tornou seu biógrafo. Ainda em vida, ficou conhecida como Magistra Theologorum, onde promoveu o aprofundamento da teologia tendo como base a palavra de Deus, a obediência à Igreja e a experiência pessoal com o divino. Envolvida nas controvérsias que dilaceraram a ordem franciscana, Ângela atraiu para perto de si um cenáculo de filhos espirituais, que viam nela uma guia e mestra da fé. Morreu no dia 4 de janeiro de 1309 em Foligno. Antes mesmo de falecer, foi-lhe atribuído pelo povo, de maneira informal, o título de santa. Em 9 de outubro de 2013, o Papa Francisco realizou o que seus predecessores haviam iniciado, canonizando Santa Ângela de Foligno. Santa Ângela de Foligno, rogai por nós.